Sabe, é incrível pensar como um texto escrito há quase 2000 anos pode ainda hoje nos dar um guia tão claro e tão poderoso para a nossa comunicação. Nesta análise, a gente vai mergulhar em apenas 2 versículos que têm uma estrutura, assim, atemporal para uma fala que realmente funciona e tem propósito. E tá aqui o nosso ponto de partida, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse é o coração da nossa conversa hoje. Cada pedacinho dessa passagem é como uma peça de quebra-cabeça, sabe? E quando a gente junta tudo, a imagem que aparece é super clara, um jeito de transformar a nossa forma de falar e interagir com todo mundo. Ok, então vamos começar a desmontar isso. A primeira instrução é sobre a nossa conduta, o nosso jeito de agir no dia a dia. O texto nos chama para viver com sabedoria. E olha que interessante, especialmente entre aqueles que são de fora, ou seja, pessoas que talvez não pensem da mesma forma. Isso aqui é a base, o alicerce para tudo que vem depois. Agora, o que é bem legal aqui é essa definição de sabedoria. Não se trata só de ser inteligente, de ter um monte de conhecimento na cabeça. A sabedoria, nesse contexto, é totalmente prática. É sobre aplicar graça e um bom senso, um julgamento cuidadoso, nas nossas atitudes e palavras de todo dia. É uma sabedoria que a gente vê, não só que a gente sabe. E partindo dessa base de agir com sabedoria, a instrução fica mais ativa. Não é só para ser sábio, é preciso agir com sabedoria. E isso nos leva direto para essa ideia de aproveitar as oportunidades. Então, o ponto principal é esse: é uma postura proativa. Não se trata apenas de evitar conversas ruins ou fugir de conflitos, não. É sobre procurar ativamente por momentos para fazer o bem, para ter um impacto positivo, para pegar um momento qualquer do dia a dia e transformar em algo que vale a pena. E agora a gente chega na metáfora central, e sinceramente a mais fascinante de toda essa passagem: a conversa temperada com sal. Isso vai muito além de ser só uma pessoa educada. Vamos ver o que isso significa de verdade. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O que o autor queria dizer com essa imagem? O sal tinha várias funções naquela época, e entender isso ajuda a gente a sacar a profundidade dessa dica para nossa comunicação de hoje. Pensa bem, o sal faz 2 coisas principais. Ele dá sabor e ele preserva. Na comunicação, isso se encaixa perfeitamente. Uma conversa com sal é gostosa de ter. Ela tem sabor, não é aquela coisa sem graça, sabe? E, do mesmo jeito que o sal preserva a comida, as nossas palavras deveriam preservar e construir os relacionamentos. É a diferença, por exemplo, entre um e-mail de trabalho que é seco, direto, e um que, com uma frase gentil, mantém a boa relação. É a palavra que acalma, em vez de colocar mais fogo na discussão. E esse slide aqui mostra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, conversas que constroem que têm propósito. Do outro, conversas que podem ser ásperas, sem rumo ou até mesmo destrutivas. Pensa num comentário em rede social, um que só ataca e outro que, mesmo discordando, o faz de forma construtiva. A diferença é justamente esse tempero da graça, da boa intenção. Agora vamos conectar as pontas. A gente já viu o como, com sabedoria, com uma fala temperada, mas e o porquê? Qual é o grande objetivo por trás de tudo isso? O objetivo final não é ter uma resposta pronta, um script para tudo. É bem mais profundo. É desenvolver o discernimento para adaptar a nossa resposta para cada pessoa, para cada situação. É sobre ouvir de verdade e responder de um jeito que seja útil e apropriado para aquela pessoa naquele momento. E as consequências disso são gigantes. As nossas palavras têm um poder imenso. Elas podem edificar, ou seja, construir algo bom, ou podem escandalizar, criar uma barreira, causar um dano. A escolha de como usar essa ferramenta tão poderosa está com a gente. E no final das contas, tudo se resume a isso aqui: o testemunho. A comunicação sábia, temperada com sal, se torna um testemunho vivo. Nossas palavras e o jeito como a gente as usa acabam refletindo aquilo em que acreditamos. Vira uma demonstração prática dos princípios de graça e de verdade. Então, para a gente resumir, temos 3 pilares fundamentais. Primeiro, a base de todo, que é uma conduta sábia e cheia de graça. Segundo, uma atitude ativa de aproveitar cada oportunidade. E terceiro, uma comunicação que é intencionalmente agradável e com um propósito claro. O que nos leva a essa reflexão final para fechar nossa análise. Se cada palavra que a gente fala fosse um testemunho, o que ela estaria dizendo sobre nós? Uma pergunta bem forte para a gente levar e pensar a respeito. Obrigado por acompanhar esta análise.